quanto tempo você não anda numa Brasília? Ih, rapaz, há 42. 40? Ou seja, eu nunca andei numa Brasília. Nunca? Nunca andei, assim, não que eu me lembre. Agora, eu também sou uma pessoa meio desligada, assim, com esse negócio de carro. Eu já entrei no carro errado, sabe? Assim, quando a pessoa tá Deu esperando. a mão pro marido errado? Não, isso também não, isso aí já é demais. Então eu não ligo muito, assim, pra carro, mas essa Brasília é uma gracinha. O bom de Brasília é que se quebrar uma liguinha de dinheiro e um chiclete, conserta. Sabe, tipo MacGyver? Sei. É a melhor coisa que tem. Qual a sua relação com Brasília, a cidade? Olha, a primeira vez que eu vim pra Brasília, eu tinha 13 anos. E eu vim, meu pai trouxe meus irmãos, eu e uma amiga italiana, que ele queria que a gente conhecesse o Distrito Federal, então a gente veio, passeou, tem uma foto sentimento até... patriótico do seu pai, né? A gente viajava bastante, assim, para lugares que ele achava que a gente tinha que conhecer, né? Então a gente veio, fez um monte de fotos, tem essas fotos até hoje, assim. Tem uma coisa que é muito legal, que é assim, o nosso trabalho no Panelinha, ele tem um convênio com o Nupens, que é um núcleo de pesquisas epidemiológicas em nutrição e saúde da USP, e esse grupo é que desenvolveu o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde. Então, vira e mexe, eu venho fazer conversas aqui para a gente pensar em como que a gente faz para melhorar a alimentação dos brasileiros, seja no Ministério da Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu acabo vindo... Brasília é habituê já. Acabo vindo bastante para Brasília. Bacana demais. Daqui a pouco eu quero saber se você sabe fazer piqui. Ih, rapaz... Eu sei comer piqui. Sabe comer, pelo menos sabe comer. Você que eu ia falar, você é linda, você foi modelona, né? Viajou o mundo todo. Você sabe que eu trabalhei na minha adolescência 3 anos como modelo, não é muito tempo. E quando eu fiz 18 anos eu falei, encerrou, agora eu vou ver o que eu vou ser quando crescer. Mas quem é mais ou menos da mesma idade que eu tem uma memória assim de que eu fiz capa de revista, não sei o quê. Então as pessoas acham que foi uma carreira assim mais extraordinária do que de fato foi. Mas foi muito legal, deu para viajar bastante, ganhar um dinheirinho, fazer um pé de meia na época. Porque o legal, assim, quando você falando no mundo da moda, não é uma viagem aqui para o interior do Goiás. Vai Tóquio, Europa inteira, Ásia, Estados Unidos pra caramba. Viaja muito, é muito legal. Essa é a parte mais legal, eu acho. E é inevitável essa troca de cultura também, né? Sem dúvida. Aproveitando isso, vou citar um exemplo. Eu conversei aqui com o Olivier Anquier, que foi modelão também, viajou o mundo inteiro. E ele contou aqui pra mim que a família dele sempre foi família de padeiros. Mas ele não se interessava, ele não tava nem aí. Até que quando ele foi modelo e viajou o mundo inteiro, aquilo cresceu o olho dele, porque ele comia comida de todos os lugares, ele via os processos culturais de todos os lugares, e aí ele voltou para casa, né? Ele voltou para ser padeiro. Seu interesse por gastronomia, que você mesmo fala que não é gastronomia, é culinária, seu interesse por culinária começou aí? Teve uma coisa importante das viagens para mim, que eu comecei... Bom, primeiro que eu fiquei fascinada, assim, quando você chega no Japão, e tem aquela comida tão diferente, tão maravilhosa, aquilo é tudo muito sedutor, assim. Então eu fiquei muito interessada, assim, na comida como cultura dos lugares, né? Eu tenho uma coisa, assim, que quando eu vou viajar, eu chego no lugar, não importa onde eu dou uma volta no mercado local, que eu acho que é um jeito de ver o que as pessoas comem, como é que elas comem. Isso no Japão, Marrocos, França, onde eu vou. Já foi na China, no mercado local da China? Na China, nunca fui pra China. Talvez não seja uma boa experiência no mercado local da China. Mas eu acho que essa coisa de viagem me deu um entendimento das diferenças culturais. Porque quando você não viaja, você não entende que cada lugar tem um jeito de comer. Você né? acaba ficando muito restrito ali, né? E isso me deu, assim, me despertou o paladar para outras, digamos assim, culturas gastronômicas. Eu sou bem... Isso não se reflete muito hoje no meu trabalho, que é muito focado em pensar na comida para o brasileiro,
Mas pessoalmente eu gosto muito dessa coisa assim de sabores exóticos, sabores... Não exótico, carne de cavalo, não é Olho isso? de carne. Não é isso. Quem come no programa, o que acontece com a comida? Jamais Quando saberás. Porque fica frio, né? Vai. Jamais saberás. E pô, você não joga fora a comida também. Jamais saberás. Eu resolvi fazer como as pessoas perguntam muito, eu vou criar um grande mistério em torno disso. Porque é a coisa mais óbvia do mundo que todo mundo come, né? Mas enfim, às vezes frio, às vezes quente, às vezes a gente, enfim, Fala tanta micro-ondas comida. ali e manda ver. Muita comida. Que é muito engraçado isso, né? A gente vê a comida sendo feita e não vê o que acontece com a comida. Assim, televisão não é vida real. Televisão não é vida real. Nem sempre a gente grava as coisas na sequência que a pessoa está vendo. Então já tem uma parte pronta, Aquele outra. 4 horas depois na verdade 10 minutos 10 depois, segundos né? depois. Tem gente que adora. Tem uma outra cozinheira maravilhosa, que tem um programa maravilhoso. O pessoal adora inventar treta entre vocês duas. Que é a Bela Gil, que ela é da energia, né? Mas você acha que as pessoas inventam treta? Nada, Teve uma saiu coisa demais, só. Não. Mas aí repercutiu muito. O que repercutiu, eu vou te falar o que repercutiu. E que não só repercutiu, como foi. Eu fiz a capa da revista Cláudia, páginas amarelas da revista Veja. Assim, precisamos falar sobre o conceito de alimentação saudável de verdade. Eu acho que esse é o grande assunto. É sobre isso que a gente está falando. Existem, no Brasil, a gente tem esse padrão tradicional de alimentação baseado no arroz e feijão, que é tão maravilhoso, só que a gente fica importando doideira americana, sem glúten, sem lactose. Isso, historicamente, os Estados Unidos, que são o país com os maiores índices de obesidade no planeta, o que acontece com eles? O americano não tem um padrão tradicional de alimentação. O americano vive de comida pronta, vive de hambúrguer, vive de nuggets, vive de batata frita, enfim. Então, o que aconteceu lá? Quando os índices de obesidade chegaram nos níveis que chegaram, os cientistas começaram a tentar inventar padrões tradicionais, inventar padrões de alimentação para os americanos. É por isso que, por exemplo, a dieta mediterrânea é tão famosa. Porque os americanos foram lá, estudaram e tentaram importar para os Estados Unidos. Daí, o que a população fez? Fica regando hambúrguer com azeite para ver se a alimentação fica boa. E não é isso. Se o azeite fosse não é o azeite, mágica, né? Não é o azeite. O problema não é o azeite, assim, a solução não é o azeite, o problema não é o glúten, o problema não é a lactose. Então, assim, eu acho muito esquisito que no Brasil, um lugar onde as pessoas cozinham, onde as pessoas... Existe uma tradição existe uma culinária, tradição né? culinária que a gente caia nisso. Mas, por outro lado, fica fácil de entender quando você sabe que a indústria, a grande indústria alimentícia, que é quem lucra com os produtos sem glúten, sem lactose, a gente no Brasil não pode cair nessas coisas. A gente tem um patrimônio que é o arroz com feijão, a gente tem uma cultura alimentar. Não, a gente tem um patrimônio que é o pão francês. Que é o pão francês, que é o pingado, que é o melhor pão do mundo. Bom, aí eu não sei se eu concordo, mas é uma Já comi vários mesmo. pães por aí, mas o pão francês quentinho é maravilhoso, cara. Mas isso fala também da memória afetiva, fala da cultura, dos hábitos, não é? Porque se você perguntar para um francês qual é o melhor pão, muito provavelmente ele vai dizer que é o croissant. Não, mas aí ele vai estar errado, porque o melhor é o pão francês. Tá certo. Aí a gente nem discute. Mas é um pouco isso, assim, eu acho que a gente está se alimentando no automático. A gente está pensando que comida é combustível, sabe? A gente está achando que E comida vai muito além dos nutrientes. Quando você transforma a comida em remédio, você cria uma relação de inimizade. Aí você chega à conclusão que, sei lá, comer pudim, que é uma sobremesa que os nossos avós comiam, os nossos bisavós comiam, os nossos tataravós comiam, comer pudim é do mal. E aí você fica resistindo. Você não aprende a comer
só uma fatia pequenininha depois do almoço. Não, você não vai comer nunca mais. Aí também quando você come meio Você vai matar aquele pudim. E mata, come o pudim inteiro. Então essa ideia de só olhar na comida os nutrientes e escolher a comida a partir dos nutrientes que essa comida vai te proporcionar, ela cria uma relação de inimizade. Que lugar bacana aqui, hein? Essa ponte já foi eleita a ponte mais bonita do mundo quando foi construída. Demais. Quando eu entrevistei a Mia Mello aqui, eu prometi pra ela apresentar o pudim da minha mãe. Eu também vou te apresentar o pudim da minha mãe algum dia que você voltar a Brasília. Me avisa que eu peço minha mãe Tá fazer bom, o pudim tá dela. bom, como é? O melhor pudim do mundo. Mas você é um cara sortudo, porque você tem o melhor carro da cidade. Claro, isso aí é indubitável. Come o melhor pão do mundo. Que é o pão francês. E é filho da pessoa que faz o melhor pudim. O melhor pudim. Minha mãe, do mundo. eu falei aqui na entrevista com a minha mãe não é boa na cozinha não, mas o pudim É fantástico. O pudim na minha E é mãe. pudim de leite ou É pudim de leite. É com furinho Sem ou sem furinho. É o que eu gosto. sem furinho. Eu tenho preconceito com pudim com Eu tenho um furinho. pouco também. Pudim de leite, Pô, tô maravilhoso. interessada nesse pudim aí. da minha mãe, cara. E assim, não sou só eu que tô dizendo não. O pudim da minha mãe é o sucesso, assim. É o grande pudim de Brasília. Quando você vier em Brasília de novo, der tempo, eu peço pra ela fazer e te levo. Combinado. Falando dessa polêmica, né, que a gente falou da alimentação saudável e tal, levantou-se muita polêmica pelo tweet, né, que você respondeu. A coisa mais interessante do meu ponto de vista dessa polêmica é que assim, ali não é uma pessoa, eu não estou respondendo a uma pessoa. Eu peguei eu tentei condensar um raciocínio vigente que dá para trocar o óleo pelo óleo de coco, dá para trocar a gema pelo leite, dá para trocar o leite pelo iogurte, dá para trocar... Eu condensei aquilo e respondi. Aí você altera a comida para fazer outra coisa, né? Que não é aquilo. Daí... Olha, eu quero fazer um misto quente, eu posso trocar o queijo por alface, o pão por... Aí, não é outra você coisa. pode, mas não é misto quente, né? Coisa. E o que foi mais interessante para mim é como que é aquela coisa que vestiu a carapuça, porque era uma coisa assim que eu não estava respondendo para uma pessoa, eu estava ilustrando o modismo. E teve gente que ficou tão ofendida, né? As pessoas se apaixonam. como se eu estivesse falando pra ela. Teve uma lá que falou, ela tá respondendo pra mim. Eu falei, então me mostra onde você escreveu isso. Eu não estou respondendo pra uma pessoa. Aí tem eu fiquei com uma dúvida. Muita gente, eu pesquisei hoje também, em alguns sites, alguns comentários, gente concordando, gente discordando. E tinha uma questão que é a seguinte. Você colocou, olha, se trocar não é maionese, eu acho que quanto a isso ninguém se ofendeu. Mas trate o seu distúrbio alimentar. E aí muita gente falando assim, ela, Rita Lobo, não pode falar. Existem pessoas que são celíacos, existem pessoas que têm alergia, não sei o quê. Foi desse distúrbio alimentar, porque pra mim, quando eu li, pareceu que você está falando de ortorexia. Ortorexia, não, todo mundo entendeu. Mas foi uma chance também, eu acho, porque eu acho o seguinte. Quem tem ortorexia filhos, é a galera que pirou no esquema da alimentação saudável, né? E vai parando de comer coisas até ter um número muito... É quem só come, por exemplo, outro dia saiu uma matéria... O franguinho na água e a batata. Que é frango na água com batata e a batata doce. Saem várias matérias sobre isso, né? E que são essas pessoas que ficam assim, pode substituir o não sei o que para deixar mais saudável. Não vai ficar mais saudável. A ideia de superalimentos, ela é uma ideia equivocada. Não tem nenhum alimento que individualmente vá melhorar a sua alimentação. O que a gente come mais ou menos 1000 refeições por ano. É o conjunto que faz a alimentação saudável. E quanto mais a gente variar os alimentos, melhor. Porque cada alimento ele tem uma composição nutricional que só ele oferece pra gente. Então, se você come mais alimentos, você dá para o seu corpo mais nutrientes. Se você come menos, você dá menos nutrientes e fica com uma alimentação pior. Aí tem que ficar tomando pílulazinha. Isso, daí fica tomando complementos, essas coisas. Mas o que eu acho é que assim, as mães, especialmente, de filhos com alergias alimentares são muito sensíveis, porque é jogo duríssimo. Você pensa,
tem um filho que tem uma alergia, Pode ir pra que não pizzaria. Você não pode ir na pizzaria, você não pode ter uma vida normal. Pode Então, dar um brigadeiro na festinha. eu acho que ali no meio as mães ficaram... Doídas, mais do que isso, elas queriam que eu comprasse a causa e falasse para as pessoas, olha, mas... e o que eu acho é o seguinte, é que essa banalização da alimentação, essa medicalização, ela é ruim até para quem tem alergia, porque banaliza o assunto, daí parece que alergia é frescura. Alergia não é frescura, não é frescura. O que acontece é que, de fato, é uma parcela muito pequena da população, geralmente criança, e geralmente passa. E aí virou um modismo que todo mundo é alérgico à glúten, à lactose. A alergia é uma coisa muito doida no organismo, né? Ela pode surgir do nada e pode ir embora do nada igual também, né? Eu tenho uma amiga que, quando ela era criança, a mãe dela descobriu que ela tinha alergia a camarão. Aí, segundo essa minha amiga, a mãe dela falou assim, olha, você pode ter alergia o que você quiser, a camarão não, a camarão é muito bom. E aí dava um camarãozinho pra ela até passar a alergia. Assim. Segundo ela come camarão maravilhoso. História maravilhosa. É sério? É sério, ela fala isso. E eu concordo, camarão é muito mais bom. Vai ter alergia a camarão? Vai ter alergia, sei lá, a pequi, né? Por falar nisso, você falou que não sabe fazer pequi, já tentou? Não, nunca fiz, mas essa minha amiga aqui de Brasília, ela faz um maravilhoso. Maravilhoso mesmo? Eu achei, você não acha? Você não gosta? Gosto. Você gosta de pão francês, né? E pudim, safado. Junto. Safado. Passa o pudim no pão. Eu sei muito bem que você gosta de pão francês recheado com pudim de leite, sem furinho, que a sua mãe me contou. Tem um projeto meu, que chama-se O Que Tem na Geladeira. Eu falo que é projeto porque ele é livro, é perfil no Instagram e é também uma série de 30 episódios no YouTube, no que se refere à alimentação saudável. Porque, a medicalização, ela tira a autonomia. Você precisa ter alguém que te receite o que comer. Isso não é razoável. A gente sabe, a gente tem que poder saber o que a gente come, a gente tem que ter autonomia para escolher. Quando a gente não sabe cozinhar, a gente tem menos autonomia. A gente ou depende de alguém que faça a comida pra gente, ou depende da indústria para fazer a comida. E aí você vai ter uma alimentação baseada em ultraprocessados, que é a pior coisa. Você acha então que a cozinha é uma ferramenta de empoderamento, que é a palavra que está na moda? A cozinha é uma ferramenta para uma alimentação saudável. A cozinha liberta. Cozinhar é como ler e escrever, todo mundo deveria saber, mas é como ler e escrever também, porque a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. E aí as pessoas ficam com essa ideia desatualizada de que é um dom, de que é uma arte, não é nada disso, é aprendizado. E a gente tem que ir atrás desse conhecimento para a gente se libertar dos modismos, da comida comprada pronta, das imposições e dessas escolhas que a gente faz no automático sem parar para pensar. A gente está chegando aqui e antes de terminar eu vou pedir para você ensinar a fazer uma maionese rapidinho. www.panelinha.com.br. Lá você encontra maionese feita só com a gema e óleo, com mostarda, temperando com um pouquinho de sal. Tem até aquela maionese que os gaúchos adoram fazer, que é com ovo, uma gema cozida. Não é a mesma coisa, mas dá pro gasto. Maionese gaúcha. É a maionese gaúcha. Você que falou, hein? Obrigado demais. Obrigada a você. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Meu pai adora essa música. Aí tem que bater palma. Aquele jeitinho torto. Aquele assim, né? Essa vai ser legal. Mas é muito bom saber que você é